Então vamos lá. Vamos para a primeira função, que é essa do index, né, que vai fazer a requisição aí para mim. Então eu vou criar um objeto aqui do tipo request, eu vou chamar de request mesmo. Eu vou colocar aqui uma variável chamada request do tipo request. Beleza, ela vai ser responsável pela requisição. Aqui eu vou falar o seguinte, se existir requisição, então se request, opa, esqueci de definir, que é uma variável, né? Request, não precisa fazer isso aqui não, tá? Já é igual true não. Se eu só fizer isso aqui, né, em qualquer linguagem de programação, isso aqui é genérico. Qualquer linguagem de programação já entende que se você testar uma variável, significa que você está perguntando se ela existe, se ela é igual a true. Então não precisa de colocar ali não. Se ela existir, ele vai chamar então, quando existir uma requisição, ele vai chamar aqui para mim uma variável carry. Eu vou criar uma variável carry aqui, que vai receber essa requisição, então request, com o parâmetro aqui, né, de get. Ele vai capturar para mim uma busca, tá joia? E aqui eu vou então falar que essa busca vai ser o search text, uma busca por um texto. Eu vou explicar isso aqui um pouco melhor. A minha variável, então, quando houver uma requisição, eu vou criar uma variável carry que vai basicamente fazer uma consulta para mim. Então, ela vai receber essa requisição e dessa requisição ele vai pegar uma consulta. Ele vai fazer uma busca em um texto. Aqui abaixo nós vamos montar essa consulta. E o trim? O trim é para evitar espaço. Tá? Então, se eu digitar lá, por exemplo, isso aqui, ó, tem lá a palavra bala, e eu quiser fazer uma... balão, por exemplo. Eu quiser fazer uma pesquisa e digitar dessa forma, ele vai ignorar espaços que eu vier colocar aí, né, antes ou depois dessa palavra. Então, o trim é justamente para isso. É muito bom você utilizar quando se trata de consultas, né, de buscas. É importante você utilizar ele para ignorar esses espaços. Vou precisar também de uma variável aqui chamada categorias, para a gente trabalhar com a tabela. Ela vai ser do tipo aqui banco de dados, né, que é do tipo DB. E aqui eu chamo a minha tabela categoria. Ok? Falo aqui que essa consulta vai ser nela, né? Então where, onde ele busque para mim os campos que eu tenho lá. Eu quero que ele faça essa consulta, eu tenho nome, descrição, né? E tenho a condição dela lá, que seria, deixa eu até ver aqui que eu não me lembro, a condição mesmo, que seria aí se ela vai ser visível ou não. É claro que uma busca vai ter que ser pelo nome, né? Não dá para trabalhar aí nem pela descrição e nem pela condição, tem sentido. Então, quando eu fizer uma busca em uma categoria, eu quero que ele vá na tabela categoria e busque para mim pelo nome. Ok. Fazendo essa busca pelo nome, eu tenho como passar outros parâmetros aqui, tá joia? Como, por exemplo, um like. O que é like? Quando eu quero que ele traga de forma aproximada. Eu tenho dois tipos de aproximação. Um antes, vou até dar um enter aqui para ele descer. Uma busca de aproximação antes e outra depois. O antes é o seguinte. Vamos supor que eu tenha lá uma palavra bala. Eu queira buscar essa palavra bala. Se eu colocar um A, o A existe aí no meio da palavra bala. Então, ele já mostraria para mim todas as palavras que estivessem A antes do valor e depois do valor. Eu não quero antes, tá? Eu quero somente depois. Então, por exemplo, se eu estiver procurando bala e digitar A, não vai mostrar para mim bala. Mas se eu digitar B, aí ele mostra porque eu começo essa palavra com B e tudo que tem depois ali, né, ele vai então me mostrando, me dando as opções. Isso aí vai ficar mais fácil de explicar para quem não entende o like quando estiver rodando. Então, quando estiver funcionando aí, eu lembro de explicar para vocês. Então, aqui eu vou colocar uma porcentagem somente depois, né, da consulta, tá? Já é para que ele faça ou melhor, vamos fazer dos dois, que eu explico melhor isso. Então, vou colocar aqui a porcentagem, vou colocar um ponto, vou mandar ele pegar, né, o que eu achei, que é a minha carry, a minha consulta, vou colocar um ponto de novo e vou colocar a porcentagem de novo. E aí o que eu fiz então? Eu utilizei o meu like, né, a minha forma de busca aqui, a minha concatenação antes e depois da palavra. Então, se for a palavra bala ou qualquer outra, eu digitar um A, ele vai pegar todas as palavras que tem A. Tá? Se eu não tivesse colocado antes aqui, ele só pegaria depois do valor que eu começar a buscar. Então, se eu vou procurar bala, eu só digitaria B, aí ele acharia para mim, né, e começaria a me dar as opções das palavras que começam com B. Se eu coloco antes e depois, qualquer letra que tenha na palavra ali, ele já busca a referência dela. Isso aí, quando for testar, eu mostro então para vocês. E aqui ele vai executar isso aí. Quando eu já coloquei aqui que a condição inicial vai ser o nome, mas eu consigo colocar mais condições. Tá? Então, eu posso colocar o where aqui novamente e falar que
meu campo condição, né, quando ele receber, por exemplo, 1. Aqui eu não posso colocar direto assim não, tá joia? Eu tenho que fazer tudo separado. O ruim, eu não gostei muito disso no Laravel, mas, né, de acordo com a documentação, a gente vai seguindo isso aí. Então, condição, vírgula, não fora aqui, né, dentro ainda dele. Aí, se eu for colocar um igual, ele também tem que ficar entre apóstrofos. Então, isso aí ficou muito, mas muito chato. Vírgula, novamente, para separar os campos. E aqui eu coloco o valor também entre apóstrofos. Então, isso aí é uma... Se não prestar atenção, vai ser facinho mesmo de errar. Né? Então, tem que tomar cuidado com isso aí. Então, ele vai buscar para mim qualquer palavra que comece com a letra que eu digitar aqui no local de busca, no search text. Né? Qualquer palavra que tenha aquela letra ou tenha referências semelhantes, o like é para isso, quando a condição receber 1. Quando a condição receber 1 é que a categoria vai estar ativa. Quando ela receber 0, ela vai estar inativa. Isso a gente ainda vai programar depois, a gente não definiu isso ainda.